Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de usar como texto base, para a mensagem, Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Esse texto é um texto clássico, um texto assim de domínio, de conhecimento, Todos, praticamente todos, até muitos ímpios já ouviram isso. Um texto bem conhecido das Escrituras. Então diz assim Mateus capítulo 4, ou Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. Por hora, apenas esse capítulo, Mateus capítulo 7, para nós introduzirmos a mensagem hoje. Irmãos, eu começo a mensagem com uma pergunta. Como que nós encaramos a palavra de Deus? Nós atribuímos à Bíblia poder absoluto ou atribuímos à palavra de Deus um poder relativo? É uma pergunta que ao longo da mensagem será respondida. Porque nós sabemos que existem, quando nós pregamos a palavra, nós sabemos que há uma necessidade de nós pregarmos com fidelidade e expor as Escrituras de uma maneira fidedigna, de uma maneira gloriosa, porque na vida dos seres humanos é assim, não existe nada que possa ser verdadeiro, honesto, nada que seja realmente valioso se estiver separado, divorciado da palavra de Deus. Então, nós vamos expor as Escrituras hoje mostrando que a palavra de Deus, ela exerce o poder absoluto e não o poder relativo. Estamos sim vivendo numa época de relativismo teológico, e isto é inquestionável, como uma das marcas do tempo do fim. Esses dias eu até fiz menção aqui do sinal de Coré. Não vou entrar em detalhes sobre isso, está em uma das nossas lives, mas a verdade é que nós vivemos uma época de relativismo teológico. E quando nós ouvimos mensagens, devemos saber que existem dois tipos de mensagens que são pregadas hoje. Uma delas é a mensagem humanista. Aquela mensagem humanista, ela é aquela mensagem que começa no homem, gira em torno do homem e termina no homem. Ela é 100% humanista. E é muito comum esse tipo de mensagem. Porque esta mensagem, ela propicia a entrada de conceitos filosóficos, conceitos humanos dos mais diversos tipos, e elas até anestesiam um pouco a consciência das pessoas com relação às coisas espirituais, mas na verdade elas mentem, porque elas não são pregadas, não revelam a essência do querer de Deus, a essência da própria palavra de Deus. Então são mensagens humanistas, mensagens que nascem no homem, gira em torno do homem e termina no homem. Isso são mensagens humanistas. Agora existe mensagem que é a verdadeira mensagem de Deus, que é a mensagem ungida, que ela na verdade não nasce no homem, ela nasce em Deus. E ela jorra da parte de Deus, ecoando através da pregação, através da instrumentalidade de um pregador, de um professor, de um profeta, de um evangelista, enfim, não importa qual ministério que aquela pessoa tenha.
Mas esta mensagem, ela nasce no trono de Deus, ela jorra em direção ao povo, ela gira em torno das reais necessidades das pessoas, e ela não termina nas pessoas, ela volta para Deus levando os resultados. E eu sou o resultado do Evangelho, você é resultado do Evangelho, e aqueles que não forem resultados do Evangelho estarão perdidos irremediavelmente por toda a eternidade. A palavra de Deus é como uma rede lançada no mar. Bem-aventurados são aqueles que são atingidos por essa mensagem. Bem-aventurados são aqueles que têm a sua vida interceptada pelo Evangelho. O homem está num curso do pecado, da imundícia, da escuridão, e de repente a mensagem que vem do céu intercepta a vida daquela pessoa e muda a vida daquela pessoa. Por isso que conversão é meia volta volver, conversão é mudança de atitude, é tomada de posição contra o mundo, contra o pecado, contra as trevas, e voltar-se para Deus, conforme diz a palavra de Deus. Volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, diz o profeta Isaías. Então a mensagem de Deus é aquela mensagem que nasce no trono de Deus. Ela gira em torno das reais necessidades das pessoas. E ela volta para Deus levando consigo os resultados. Irmãos, lá em Isaías 53 está escrito que Jesus contemplaria o esforço da sua alma e ficaria satisfeito. Sabia que o diabo tem um esforço por conquistar almas? Ele mata, ele rouba e ele destrói todos os dias. Esse é o papel do diabo, a Bíblia diz isso. Tem pessoas que nem gostam que falam do diabo. Às vezes está vivendo de mãos dadas com o diabo e não sabe disso. Quem mais falou do diabo no Novo Testamento foi o Senhor Jesus Cristo, falando sobre as ações dele, né? Enfim, mas a pessoa, na verdade, não quer aceitar de que o Senhor Jesus falou muito sobre a ação do inimigo. O diabo veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e veio para dar vida com abundância. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, na verdade, as pessoas às vezes estão distanciadas de Deus, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de escravidão, uma vida de escuridão, de idolatria, uma vida de vícios, uma vida de infelicidade, seja no casamento, seja em todas as outras áreas da vida. E Jesus, o Evangelho, na verdade, vem e intercepta a vida da pessoa, muda o curso da vida da pessoa e a pessoa passa a ter alegria, uma alegria inefável, uma alegria gloriosa, uma paz que excede todo o entendimento humano. Isso é o que o Evangelho pode produzir na vida da pessoa. Mas o Evangelho só produz isso se a mensagem for ungida, for de Deus e não humanista. E uma mensagem de Deus, ela tem algumas características, para ela ser ungida. E uma das principais características é entender que a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Então Jesus aqui em Mateus capítulo 7, você imagine só, irmãos, um jovem galileu, um jovem judeu de 30 e poucos anos, chamar para si a responsabilidade das vidas humanas. Que coisa linda isso! Por isso que Jesus, irmãos, ele não veio para estabelecer mais uma filosofia de vida. Jesus, ele veio no singular: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, como se fosse relativo. Eu sou uma das possibilidades, uma das verdades, ou uma das possibilidades de vida. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é interessante que ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática, será comparado ao homem inteligente, ao homem sensato, ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E daí vieram os ventos, as chuvas, bateram com força contra aquela casa e ela não caiu. Você imagine um jovem de 30 e poucos anos chamar toda a humanidade para esse tipo de coisa, dizendo: olha, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem nécio, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre areia. Irmãos, tem muitas pessoas cuja vida
cujas vidas estão sedimentadas, firmadas na areia, em plena ruína, espiritualmente falando. E hoje o Espírito Santo quer nos falar sobre a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas. Não existe pensamentos, ações, desejos, sentimentos que possam ter êxito se não estiver atrelado à palavra de Deus. Não existe como o ser humano ser abençoado verdadeiramente se ele não tiver contato com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus, e ser por ela moldado, santificado e abençoado. Se você ouvir o Evangelho e colocar em prática, você será um homem, uma mulher sensato, sensata, que estará edificando a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. Irmãos, o Espírito Santo me toca no coração hoje para falar sobre algumas maneiras pelas quais os homens se guiam. Algumas maneiras, os seres humanos se guiam por algumas coisas. Talvez você vai se identificar. Devemos nos guiar unicamente pelas Escrituras, né? Por isso que a Bíblia não exerce poder relativo. A Bíblia exerce poder absoluto. Absoluto. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é antes de todas as coisas, é durante todas as coisas e será depois de todas as coisas. Está escrito isso na palavra de Deus. Pedro, por exemplo, fala que ela era antes de todas as coisas. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala que os céus que existem, né, vieram à existência, né, pela palavra de Deus. Ou seja, ela é antes de tudo era a palavra. E lá em Hebreus capítulo 1 diz que ela é durante todas as coisas. A palavra de Deus é durante todas as coisas, que é Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Jesus, ele é a expressão da glória de Deus, a exata expressão do ser divino, e ele Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, tudo hoje é sustentado pelas Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus será também depois de todas as coisas. João 12, 48, onde Jesus disse aqui: aquele que rejeitar a mim e não ouvir a minha palavra, já tem quem o julgará. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a palavra ela é antes, durante e depois de todas as coisas. Ela tem poder absoluto. E essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela está jogando do trono de Deus. Ela não é uma mensagem humanista, porque mensagem humanista não exalta a palavra de Deus. Mensagem humanista não leva a pessoa à palavra de Deus. E eu quero que você seja levado à palavra de Deus hoje. Eu quero que, se você discutir, discuta com a palavra de Deus. Eu quero que, se você tiver alguma encrenca, tenha encrenca com as Escrituras, até que ela vença você. Porque eu tive muitas encrencas com a palavra de Deus antes de eu me converter. Eu questionava, eu não aceitava, até que ela me venceu, até que ela exerceu o poder na minha vida, até que ela me regenerou, me transformou, aleluia. Não existe conversão sem confronto. Se uma pessoa não for confrontada, ela não se converte. Por isso que muita pregação hoje que não confronta o pecador. As pessoas falam: não pode falar isso, que vai espantar a pessoa, vai assustar a pessoa. As pessoas precisam conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa precisa saber que, se ela estiver nos vícios, ela vai perecer. Se ela estiver na idolatria, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Se ela estiver no mundanismo, na prostituição, no adultério, ela precisa se converter, e só Jesus pode libertá-la. Ela precisa saber disso, aleluia. Ela precisa saber que só Jesus pode libertar a vida dela. Ela precisa reconhecer o seu estado pecaminoso, se voltar para o Calvário, pedir clemência, pedir misericórdia, pedir que o sangue purifique ela, e daí ela será salva. Por que tem muitas pessoas hoje que estão aderindo à igreja? As igrejas evangélicas são lotadas de pessoas ímpias. E eu estou falando do meu arraial, né? Estou falando do arraial evangélico. Certo, irmãos? Nós vemos aí que o povo evangélico tem sido uma máquina de escândalo. As pessoas não têm vida no altar. As pessoas não mudam o seu pensar, o seu falar, o seu agir. As
As pessoas não são diferentes nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nos seus estudos. Não são, sabe por quê? Porque essas pessoas nunca foram confrontadas. Sabe por quê? Porque vão à igreja e ouvem mensagens humanistas. Mensagens que nascem no homem, giram em torno do homem e terminam no homem. Ou seja, não faz nada, não produz nada. Produz pessoas religiosas, ocas. Agora, quando a palavra de Deus atinge o âmago da pessoa, quando a palavra de Deus vai contrariando alguns conceitos que a pessoa tem, e vai jogando por terra esses conceitos, e vai implantando o conceito de Deus, né? As pessoas do mundo podem dizer, isso é lavagem cerebral, e eu digo que é lavagem cerebral, espiritual, física, é lavagem completa. Deus limpa a pessoa e transforma a vida da pessoa. Paulo diz, o viver para mim é Cristo. Isso não é radical? Viver para mim é Cristo. Sabia que Paulo deitava Cristo, acordava Cristo, andava Cristo, pensava Cristo, pregava Cristo. E é assim, irmãos, porque Jesus é vida. Amém. Jesus é vida, não existe vida separada de Deus. Jesus é vida. Amém. Jesus é vida. Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. Mas existem algumas maneiras, e eu quero citá-las hoje. Existem algumas maneiras pelas quais os homens se guiam. Eu quero citar algumas delas. Mas já adiantar que nós nos guiamos unicamente pela palavra de Deus. Somente as Escrituras. Andamos só pelas Escrituras sagradas. A igreja precisa voltar-se à palavra. Os púlpitos precisam pregar a palavra. Abrir texto e pregar a palavra. Jesus chama toda a responsabilidade para ele. Ou seja, o destino dos seres humanos, a felicidade dos seres humanos, o sucesso dos seres humanos, tudo dos seres humanos depende de uma coisa: ouvir e praticar. Se ouvir, aliás, e não praticar, de nada vale. Os seres humanos têm algumas maneiras pelas quais, alguns meios pelos quais os seres humanos se guiam. O primeiro meio é o entendimento. Vamos colocar aqui, a palavra de Deus está aqui em cima, mas os seres humanos criam algumas maneiras para se guiar. Primeira maneira que os seres humanos se guiam é pelo entendimento. É aquela pessoa que ela segue o entendimento dela. Não, eu penso assim, eu acho assim, eu raciocino assim, bom, eu acho que deve ser desse jeito. Você talvez seja um desses. Eu era um desses que andava pelo entendimento. E a Bíblia vai dar uma resposta para isso, para mim e para você. Tem uma gama de pessoas que andam pelo entendimento. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, ele diz que o homem jamais conheceu a Deus pelo seu entendimento. Por isso, então, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É verdade. O homem não conhece a Deus pelo seu intelecto. Lembra quando Pedro disse para Jesus, quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos então responderam assim, os homens dizem que tu és João Batista, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. Aí Jesus volta para os discípulos e diz, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, não foi carne, não foi sangue que revelou isso para ti. Parafraseando, não foi carne. Pedro, você não teve essa revelação pelo seu intelecto, pela sua capacidade intelectual de entender isso. Mas foi o meu Pai que revelou esta verdade para você. Então, o homem jamais conheceu a Deus pelo seu entendimento. Mas tem pessoas que andam pelo entendimento. E lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, os seres humanos se guiam pelo entendimento. Principalmente aqueles que se jactanciam de ter uma intelectualidade maior. Essas pessoas se refugiam no seu intelecto e têm o seu intelecto como um guia infalível. Como um guia infalível.
E tem pessoas que é assim, que não aceita Jesus de jeito nenhum, que não se rende ao evangelho de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu acho isso, eu penso assim. Não, mas a minha maneira de ver é assim. Não, mas eu entendo dessa forma. Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, voltar para as Escrituras Sagradas. Existe uma outra maneira, essa maneira do entendimento é terrível, porque tem uma gama de gente que é guiada, né, por esse tipo de guia, né, que é o próprio entendimento. E a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E Paulo, em 1 Coríntios 1, agora citando o versículo 21, que ele diz que os homens, ou o homem, não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Por isso que então, aprove a Deus, foi do agrado de Deus, salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Pode ver que a pregação do Evangelho é loucura mesmo, né? Os irmãos, esses loucos aí que ficam pregando, não é verdade? E é tão loucura que tem muitos crentes que não pregam o Evangelho em lugar nenhum. Sabia? A pessoa não consegue pregar no trabalho, tem vergonha de pregar. Não prega na escola, não prega em lugar nenhum. Se tiver na UTI, tiver alguém morrendo na frente dela, não consegue pregar para a pessoa. Sabe por quê? Porque é tomada de vergonha. Né? E a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, eu também envergonharei dele diante do meu Pai, dos anjos, né, que estão nos céus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, do Pai, dos anjos. É isso que diz a palavra de Deus. Mas os seres humanos seguiam pelo entendimento. Mas tem um outro guia também que os seres humanos usam, que é o coração. Pastor, agora você acertou, eu estou me guiando pelo coração. Tem pessoas que se guiam pelo coração. É aquela pessoa que fala assim, olha, o que é importante é que eu sinto. Já viu isso, né? Tem muitas pessoas assim. Tem pessoas que vão para o inferno porque seguiram o seu próprio coração. Eu não sei, eu converso com não sei quem, com um professor, converso com instrutores, fala que a gente tem que seguir o coração. Mas não é isso que a Bíblia diz que você deve seguir o coração. A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus é o único guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus não disse, olha, todo aquele que segue o seu próprio coração e faz certinho de acordo com o seu coração, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve ali a voz do coração, mas não pratica, será considerado insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não é isso que Jesus diz. Todo aquele que ouve a minha palavra. Então a palavra de Deus está acima da autoridade do nosso coração. Tem pessoa que assim, uns se apegam no entendimento, outros se apegam no coração, né? E a palavra de Deus dá resposta para isso. Jeremias capítulo 17, né? Profeta Jeremias, ele vai falar assim, olha o que ele diz a respeito do coração. Jeremias 17, por isso que o coração não é um guia infalível. Está dizendo assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, aqueles que seguem o coração. E perverso. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. E depois ele fala, quem o conhecerá? Uma pergunta retórica, né? Ou seja, o coração ninguém conhece, só Deus é quem pisa. É uma terra que só Deus conhece, só Deus pisa, não é verdade? O coração do homem só Deus conhece. E eu vou dizer mais, nem o próprio homem conhece o coração dele. Porque o coração é enganoso e é perverso. Pastor, eu não sabia que o meu coração era assim. O nosso coração é assim. A não ser que, como nós cantamos, recebi um novo coração. Coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus. Quando Jesus inspira o nosso coração, domina o nosso coração, então o nosso coração é um novo coração na presença de Deus. Mas daí o profeta continua dizendo, né, que quem o conhecerá? Ou seja, uma pergunta retórica que implica em uma resposta óbvia, ou seja, uma resposta negativa que não tem como conhecer. Mas, no versículo 10, ele já faz uma ressalva, dizendo que tem alguém que conhece o coração.
dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Só Deus esquadrinha o coração de uma pessoa. Só Deus conhece o coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança. Só Deus conhece. Então, tem muitas pessoas que, além de se guiar pelo entendimento, se guiam pelo coração. Talvez você fale: pastor, eu nunca me guiei pelo entendimento. Eu já me guiei uma época pelo entendimento antes de eu me converter. Eu nunca me guiei pelo coração, mas eu havia me guiado pelo entendimento, até que Jesus me deu o verdadeiro entendimento. Mas tem pessoas que não vai muito pelo entendimento, vai pelo coração. Portanto, é o que eu sinto. Eu sinto e pronto. E tem uma outra maneira da pessoa se guiar. Sabe qual é? É aquela maneira que a pessoa se guia pelas vistas, por aquilo que ela vê. Essa é uma outra maneira da pessoa se guiar na vida. E para isso a pessoa tem que se voltar para a palavra de Deus. Provérbios 14, 12. Que há caminhos que aos olhos do homem parecem retos, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Tem pessoas que se guiam pela vista. Para mim, o que eu estou vendo, o que eu estou contemplando no dia a dia, eu vou agindo. A minha vida é pelas vistas. E a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem retos aos olhos dos homens. Parece mesmo, a pessoa olha e fala: esse caminho é reto, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então veja só, irmãos, tem 3 guias já que caem por terra, Cai por terra. Tem mais 2 e depois eu termino a mensagem. Mas então o homem se guia pelo entendimento, o homem se guia pelo coração, e o homem se guia pelas vistas. Mas tem também aqueles que se guiam por sinais. Está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23, que os judeus pedem sinais. Eles queriam ser guiados por sinais. E tem pessoas que seguem sinais. E às vezes sinais falsos, mentirosos. A pessoa fala assim: em tal lugar lá está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo milagres dessa forma, está tendo revelação dessa forma, está tendo profecia não sei do que, está tendo visões não sei o que, e a pessoa se guia por sinais. E o crente não pode se guiar por sinais. Ele tem que se guiar pela única autoridade, a autoridade absoluta, que é a palavra de Deus. Mas os judeus também, eles queriam sinais, eles queriam ser guiados por sinais. Pediam sinais para Jesus, E Jesus, certa feita, falou: vocês pedem, uma geração incrédula, me pedem um sinal, não será dado outro sinal, a não ser do profeta Jonas. Ou seja, eu vou morrer, no 3º dia vou ressuscitar entre os mortos. Se isso não fizer com que vocês se convertam, nada faz vocês se converterem. E é verdade mesmo, irmãos. Tem pessoas que seguem só sinais. E sabia que tem pessoas que ficam, sabe o que? Borboleteando nas igrejas, sabia? Hoje existe um espírito de borboleta. Pessoa não apazigua a alma. Se ela tem 10 anos de fé, 10 anos de igreja. 10 igrejas diferentes. Não que a pessoa tem que ser daquela tipo: eu nasci nessa e vou morrer nessa. Tem pessoa que fala assim: não, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Às vezes já está morta naquela. Porque a igreja se mundanizou. Então tem momento que você tem que recalcitrar, sim. Se tem heresia, se tem mundanismo, some do ambiente. Vai procurar um ambiente onde a palavra de Deus é pregada com seriedade. Se tem heresia, não coadune com aquilo, não contribua com aquilo, nem financeiramente e nem espiritualmente, porque você terá parte com o pecado daquele ambiente. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas não existe igreja perfeita. Esse é um chavão evangélico, esse é um versículo evangélico. E eu sempre respondo: não existe igreja perfeita, mas existe igreja limpa e igreja suja. Isso existe. E a palavra de Deus diz que Jesus está preparando uma igreja imaculada, santa, para apresentá-la a si mesmo um dia na glória. Irmãos, tem pessoas que têm esse conceito meio que tradicional, sabe? Eu nasci nessa, eu cresci nessa e vou morrer nessa. Às vezes já está morta nessa. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia mesmo. O que nós precisamos é da unção do Espírito Santo, louvores abundantes, administração irrepreensível, teologia pura, comunhão intacta, santidade, visão celestial, comunhão com Deus, vida na contramão da sociedade. Isso que é a igreja. E eu sempre falo na CNB que se um dia eu deixar de pregar essa doutrina, todos têm a obrigação de se recalcitrarem,
de se levantarem contra. Sabe por quê? Porque a sã doutrina é inegociável. Paulo até diz, se eu mesmo, nós pregarmos outro evangelho que vá além daquilo que está sendo pregado, que seja anátema, que seja maldito. Irmãos, tem pessoas que se guiam por muitas maneiras equivocadas, né? Tem muitas pessoas que não se voltam para as Escrituras Sagradas e para a Palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? Nunca use esse chavão, não existe igreja perfeita. Isso é um chavão evangélico. Na verdade, é um escudo protetor de heresia. Tem coisa carcomendo, igual um câncer dentro da igreja. Você fala, mas não existe igreja perfeita. O diabo está pintando e bordando. Não, mas não existe igreja perfeita. Às vezes o líder está em adultério, está em erro. Mas não existe igreja perfeita mesmo. Às vezes o capeta está pregando, mas não existe igreja perfeita mesmo. Até onde vai isso? Existe igreja limpa e igreja suja. Isso existe. E vou dizer mais ainda, existe sim igreja perfeita. Não vou entrar em detalhes hoje, mas existem dois tipos de perfeições na teologia. Existe uma perfeição absoluta que nós só teremos na glória. Então essa perfeição ainda estamos aquém dela, muito aquém dela. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Mas existe uma perfeição posicional. Sabia? Quando a pessoa está em Cristo, Deus vê a pessoa como perfeita. Sabia disso? Se chama perfeição posicional. É como se Deus estivesse olhando para a pessoa pela ótica de Cristo. Então Deus não vê as imperfeições da pessoa. Deus vê as perfeições de Cristo sobrepondo, né? Sobrepujando, aniquilando a fragilidade, a humanidade daquela pessoa. Isso se chama perfeição posicional. Essa perfeição que Jesus disse, sede pois perfeitos. E é interessante que essa perfeição é que justifica o arrebatamento da igreja. Porque se Jesus volta agora e nós vamos subir, tem alguns que já não creem mais nisso. O diabo no final dos tempos ele vai lançar toda sorte de incredulidade, né? A Bíblia até diz que Jesus te pergunta, achará fé na terra? As pessoas não creem mais nas Escrituras Sagradas. Mas a grande verdade é que Jesus vem. Antes ele vem para arrebatar a sua igreja. Antes da grande tribulação que cairá sobre a terra. Período terrível. Que a Bíblia diz que tão terrível será que se Deus não abreviar aqueles dias, nenhuma carne iria sobreviver. Até as seitas que pregam uma escatologia preterista do passado, que tudo já aconteceu no passado, elas se veem às voltas para explicar essa expressão, né? Que nunca houve e nunca haverá tamanha tribulação como aquela. E a verdade é que Jesus vem para arrebatar a igreja, para tirar a igreja, para levar a igreja, para encontrar consigo nas nuvens, e nós estaremos para sempre com Ele. Isso é glorioso, isso é santo, isso é bendito. E como que nós vamos ser arrebatados? Se a Bíblia diz que quem disser que está sem pecado é mentiroso. Então nós seremos arrebatados por perfeição posicional. Quando Jesus vier, quem estiver nele será arrebatado. Aleluia! Glória a Deus, quem estiver nele. Quem estiver na pessoa bendita de Jesus será arrebatado para encontrar com ele nas nuvens. Glória a Deus, mesmo não tendo a perfeição absoluta, mas essas pessoas têm perfeição posicional, estão em Cristo. Quem está em Cristo é perfeito. Aleluia. Não que é perfeito nas palavras, no pensar, no falar, no agir, mas é perfeito porque está na fé em Cristo Jesus, está refugiado na justiça de Cristo. Jesus justifica a pessoa, Jesus é a justiça da pessoa, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus é a oferta perfeita, Jesus é aquele que nos aplaca da ira divina, Jesus é aquele em quem nós estamos refugiados, nele nós estamos assentados até nas regiões celestiais, até que um dia estejamos também
na eternidade, na glória eterna com Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é teologia limpa e gloriosa. Isto é palavra ungida que nasce do trono de Deus, vai ao encontro dos corações humanos e volta para Deus, levando consigo os seus frutos. Eu espero que esta palavra produza fruto e leve pessoas hoje à conversão, leve pessoas hoje a serem transformadas, impactadas e despertadas para a fé. Tem pessoas que estão vivendo o sono da indolência. Sabia que tem pessoas que não despertam na fé? Mas nem se um paralítico andar, a pessoa não vai andar na presença de Deus. Tem pessoas que só vão, irmãos, tem pessoas que só vão acordar, preste bem atenção nisso, porque o sono da indolência, depois você vai lá no dicionário, no Google, veja lá o que é sono da indolência. Quando a pessoa está vivendo o sono da indolência, é o sono das 5 virgens loucas. Quando a pessoa está no sono da indolência, ela não tem como, não tem mensagem que desperte ela. Ela se torna uma curiosa teológica. Ela só quer ouvir de Gênesis, Apocalipse, só quer aprender, mas não quer praticar nada. Porque evangelho é experiência, é viver. Você tem que andar com Deus. Se você não andar com Deus, você é uma mentira. Pastor, eu sei que isso ofende, mas aquilo que eu falei, se não houver confronto, não há conversão. E eu não estou nem um pouco preocupado se está te ofendendo. O que eu não quero é ofender a Deus. Sair daqui para casa e falar, deixei de pregar. Poderia ter falado aquilo e não falei. Isso não quero. Né? O que eu estou falando pode... Né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Pastor Prado, o senhor é o tipo de pessoa que ou as pessoas amam ou odeiam. Não tem meio termo. Eu falei, glória a Deus por isso. Ou me ama ou me odeia. Não tem como... É igual Jesus, né? Só que Jesus é infinitamente mais ainda, né? Tem pessoas que odiavam Jesus, queriam pegar em pedras, matá-lo. Alguns diziam, ele tem demônio, tem Beelzebul, que é o maioral dos demônios. Eles tinham. Os judeus queriam matá-lo. Mas tinha outras pessoas também, como Pedro, que diz, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, nós temos que procurar ser parecidos com Jesus. Apesar das nossas mazelas, apesar das nossas limitações, mas nós temos que procurar ser parecidos com Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tem pessoas que na fé, eu percebo isso como pastor, eu não sou um pastor novo, sou novo na idade, mas não sou novo no ministério, que eu comecei cedo. Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tem pessoas que só vão despertar espiritualmente pela magnitude de um acontecimento chamado arrebatamento. Só arrebatamento da igreja vai acordar a pessoa, mas vai acordar tarde demais. Sabe por quê? Porque pregações não despertam mais a pessoa. Os acontecimentos do mundo, né? Pandemia, mortes, homossexualidade crassando por todas as direções, crises, guerras, tudo isso a pessoa fica meio que anestesiada. A pessoa fica meio... assiste noticiários, vê coisas acontecendo com os olhos secos, não consegue nem chorar mais. Sabe por quê? As pessoas estão insensíveis. Tem pessoas na igreja que só vão ser despertadas pela magnitude do arrebatamento da igreja. Só o acontecimento dessa magnitude, desse porte, desse nível, é que vai sacudir a pessoa e a pessoa vai gritar, fiquei. E vai gritar, abra-nos a porta. Só nessa magnitude. Sabia disso? Talvez você seja um candidato a isso, que Deus tenha misericórdia. Se esta palavra de hoje não te acordar, não te despertar, provavelmente você vai ser acordado e despertado só 1 segundo depois do arrebatamento da igreja. E 1 segundo mesmo. Que Deus desperte, irmãos. Graças a Deus, eu peço que Deus mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar. Eu digo, Deus, se um dia eu deixar de pregar isso, eu me converto de novo, eu aceito Jesus de novo e começo tudo de novo, porque Jesus é maravilhoso. Em Jesus a gente não envelhece. Mas eu vou concluir a mensagem agora, para dizer uma outra maneira. Eu falei de entendimento, falei de coração, falei de vistas, falei de sinais. Mas tem pessoas que seguiam também, sabe por onde? As pessoas seguiam pela consciência. Esta é um dos principais guias das pessoas hoje em dia. As pessoas dizem assim, olha, o que importa é a consciência. Tem pessoas que seguiam pela consciência. E exaltam a consciência acima da autoridade da palavra. E eu quero dizer para os irmãos que a consciência é fruto do meio, é fruto da cultura, é fruto da formação. A consciência é algo dado por Deus.
Né? A consciência é aquela luzinha que acende lá dizendo isso está errado, isso está certo, isso está errado. A consciência é maravilhosa, mas não é guia infalível. Não é guia. Dependendo da cultura da pessoa, dependendo da formação da pessoa e dependendo do nível de cauterização que haja na consciência da pessoa, a pessoa já nem sente mais as coisas. Agora, o pecado e tudo não consegue cauterizar a palavra, porque a palavra é viva, a palavra é independente, a palavra é gloriosa. Se a palavra agir no coração da pessoa, ela vai produzir a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, nós temos a nossa consciência, devemos sim ser fiéis à nossa consciência, mas devemos saber que a nossa consciência não é um guia infalível de fé e de prática. O único guia é a palavra de Deus. Jogando todos esses outros meios pelos quais os seres humanos seguiam, jogando todos eles por terra, resta-nos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Resta-nos aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica, será o homem sensato que vai edificar a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e menospreza, vai edificar sobre a areia. Você pode continuar sendo guiado pelo seu entendimento. Eu entendo assim, eu penso assim. Pode continuar. Você pode continuar seguindo o seu coração. O importante é, eu sinto aqui no meu coração e vou fazendo de acordo com o meu coração. Você pode continuar seguindo as vistas dos teus olhos. Você pode continuar seguindo os sinais, as coisas que aparecem diante de ti. Ou você pode até se agarrar na sua consciência e falar, olha, eu tenho uma consciência limpa. Eu tenho uma consciência maravilhosa. Eu até adoro a minha consciência. Eu me prostro diante da minha consciência. Eu invoco a minha consciência. Pode continuar fazendo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus está acima de tudo isso. E a palavra de Deus, na verdade, exerce autoridade absoluta. Nós vamos ser julgados não pela nossa consciência, não pelo nosso entendimento, não pelo nosso coração, mas nós vamos ser julgados por esta palavra. Convém então atentarmos com mais diligência, disse Pedro, para a palavra de Deus como uma candeia que ilumina na escuridão deste mundo. Este mundo é um mundo tenebroso, é um mundo de escuridade, e nós precisamos atentar para a palavra de Deus como uma candeia que ilumina na escuridão. Que esta palavra fique no teu coração. E que você hoje tenha aprendido que a palavra de Deus está acima do nosso entendimento, está acima dos nossos corações, está acima das nossas vistas, está acima dos sinais que podemos ver, e está acima também da nossa própria consciência, porque ela é a própria vontade de Deus expressa no papel, expressa nas escrituras, nos rolos sagrados, nos pergaminhos e agora também no papel, a palavra de Deus que é gloriosa e bendita. Eu desejo que esta palavra fique no teu coração. Eu creio que esta palavra não voltará para Deus vazia, mas ela vai produzir, porque ela não é humanista. Muito longe de ser humanista. Muito longe. Humanista seria se eu estivesse engordando o seu ego. Humanista seria se eu estivesse ensinando filosofias. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é mais poderosa, inclusive, da própria pregação do pregador. Ela excede, ela transcende a capacidade do pregador de transmiti-la, porque ela é viva e eficaz, e que ela atue na sua vida, no seu lar, porque você será moldado por ela, transformado por ela, e você terá uma vida edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém.